Olá, estamos de volta com mais uma videoaula do PGAD Crédito Rural. Nessa videoaula nós vamos aprender um pouco mais sobre os lançamentos, né? E vamos aprender também sobre como efetuar baixas dos documentos, né? Do contas a receber e do contas a pagar para efeito de geração do livro caixa do E-Crédito Rural, né? Então, para isso, nós precisamos previamente já ter importados ou digitados os documentos fiscais. Então, para que eu possa estar fazendo uma baixa de um documento, eu vou nos documentos fiscais de entrada, seleciono o documento fiscal, vou na aba 5, que é o financeiro. Aqui eu já tenho o documento fiscal, as parcelas do documento fiscal já previamente importado no processo de importação da nota fiscal eletrônica. Então, se houver algum desacordo de valores, alguma coisa, eu posso estar fazendo a edição desse registro, alterando de acordo com a minha necessidade, né? De acordo com o documento a ser baixado, né? A ser pago. Nesse caso, para mim efetuar o registro de baixa desse documento, primeiro entrei dentro do documento fiscal de entrada, fui na parte do financeiro e vou colocar aqui o botão baixa, né? Selecionei a parcela, coloquei baixa. Qual é a data do pagamento? No caso, vou selecionar aqui dia 27/10 mesmo, tá? E o valor pago, R$ 420. Poderia ser uma baixa parcial desse documento, né? Você poderia baixar, por exemplo, R$ 400, selecionar aqui a conta. Aqui é o local onde nós colocamos as contas do plano de contas de acordo com o livro caixa da atividade rural, né? Então, nesse caso, vamos selecionar qualquer uma dessas contas aqui. Selecionar uma conta, por exemplo, de... Vamos ver se dá certo essa daqui. Ok. Então, vou fazer uma breve descrição. Por exemplo, pagamento, documento. Poderia colocar alguma observação da mesma forma como você faz no livro caixa da atividade rural, ok? Então, orar, ok. Uma segunda, então, do valor de R$ 420, eu fiz um pagamento de 400, ainda a parcela ficou em aberto. Se eu quiser fazer mais um pagamento, posso pôr aqui, registro o valor restante. No caso, para cada baixa eu defino um tipo de conta, né? Um número de conta. Para esse caso aqui, vou deixar a mesma conta. Então, pagamento de documento, e aí você discrimina conforme julgar necessário. Como essa baixa vai consumir todo o valor da parcela, eu vou deixar aqui como baixa neste valor toda a parcela, ok? Então, deixar como confirmado, ok. Então, efetuei uma baixa de um documento. Assim eu posso fazer para os demais documentos, tá? Para efeito de pagamento. Então, vamos fazer mais uma simulação aqui. Um documento que venceu dia 20/9, vou fazer a baixa dele na data do dia 25, opa, perdão, 25/9/2014. Então, 38,64. Selecionar aqui a conta, então, baixa ou pagamento, documento, você discrimina da forma como julgar necessário. Então, pressionar OK, vou dar OK.
Então, fechar o documento aqui. Então, os documentos como de baixa, né? Os registros de baixa de compras, eu faço através da entrada. E os registros fiscais aqui de saída, eu faço, as baixas de saída eu faço nos documentos fiscais de saída. Como por exemplo, vamos supor que eu pegue esse documento, vou alterar, vou na parte do financeiro e efetuar uma baixa. Seleciono a data, por exemplo, dia 20/10. Vamos também fazer uma baixa parcial de 75,65. Aqui então vou selecionar a conta a ser usada no livro caixa fiscal, né, da atividade rural. Seleciono a conta que eu desejo. Então, pagamento de documento e posso especificar de acordo como você desejar. Certo? Então, nesse caso é uma baixa parcial de 75. Vou deixar ainda sem marcar baixa de toda a parcela. E vou efetuar mais uma baixa no dia, pode ser nessa data mesmo, o valor de R$300. Também vou deixar a mesma conta. Então, pagamento de documento e especifico o número do documento. Então, nesse caso, uma baixa parcial, ok. Vou deixar como confirmado esse documento, ok também. Né? Então, dessa forma, eu faço o registro de baixa de documento de saída. Né? Seria a baixa do contas a receber aqui do cliente. Né? Bom, se você tiver algum tipo de registro de baixa que não esteja vinculado aos documentos de entrada e saída, você pode fazê-lo através do outros pagamentos. Então, através de outros pagamentos, você pode definir um intervalo. Vamos colocar aqui, por exemplo, mês passado. Então, por aqui, incluir um registro de baixa no dia 26/9, por exemplo, valor de R$100. Qual é a conta? Aqui sim eu vou ter as contas. Seleciono a conta que eu quero. Seleciono outra conta. Ok. Então aqui posso colocar a descrição. Baixa, pagamento de alguma coisa. Então, ok. Fiz o registro aqui de pagamento, outros pagamentos que não estejam vinculados aos lançamentos de entrada e saída. Né? Para que eu possa ter acesso ao caixa, eu vou vir aqui em relatório. Aqui eu tenho um relatório do contas a pagar, por exemplo. Quero saber tudo que está em aberto no sistema. Eu posso selecionar o período de escrituração ou não. Se você quiser abranger todos os documentos independente do período de escrituração, você seleciona todos. No caso, eu vou deixar todos, porque no nosso teste nós estamos usando só os documentos do mês de setembro de 2014. Né? Vou informar um período desejado, selecionar mês passado. Quero ver a cobrança pela data de emissão. Poderia ser pela data de vencimento ou pelo nome do participante. Então, vou deixar aqui. Então, aqui estão os documentos pela data de emissão, certo? Então, se eu selecionasse pela data de vencimento, estariam aqui. Né? Tudo que vence nesse intervalo de tempo. Se fosse, por exemplo, este mês, se fosse nesse caso, estariam aqui. Ok? Então, bem facinho. Tem aqui os registros dos pagamentos. Vou pegar todos os registros dos pagamentos que houveram do mês 9 ao mês 10. Então, estão aqui os registros que nós fizemos de pagamento, certo?
Da mesma forma, o contas a receber. Então, só como exemplo, vou colocar aqui do dia 1º/9 até a data de hoje, pela data de emissão, ou pela data de vencimento, ou até mesmo pelo nome do participante. Muito interessante esse relatório. Aqui eu tenho o registro dos pagamentos, por exemplo, pela data do pagamento, né? Então foram feitas 2 baixas de R$300 mais 75,65 nesse dia, certo? Então, muito fácil. E o livro caixa da atividade rural? Relatório do livro caixa da atividade rural, certo? Por exemplo, se eu quero pelo ano de forma consolidada, então, preview, aqui está o fluxo mês a mês, ok? Ou poderia escolher pela razão, selecionar as contas que eu quero utilizar, certo? Vamos marcar todas aqui, clique no botão direito, marca todas e preview. E aqui ele faz, ele exibe o relatório conta a conta, tá joia? Então, o livro caixa você consegue através desse relatório. Muito bem, finalizamos aqui então a parte do livro caixa com registros de baixas de documentos de entrada, registros de baixas de documentos de saída, outras baixas de documentos, e aqui então vimos o relatório do contas a receber, do contas a pagar, e também vimos o livro caixa de atividade rural. Detalhe, a composição do contas a pagar e do contas a receber e o livro caixa da atividade rural, ela não é uma exigência para efeito de geração do arquivo do eCred rural. Todavia, o sistema está apto a fazer esse controle. Então, é mais uma oportunidade para controle de sua empresa, de seu produtor rural. Ok? Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos ver outras grandes funcionalidades do sistema PGAD eCred rural.